Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta tarde de segunda-feira. O tema da nossa conversa agora à tarde é um pouco desagradável. É o fato de que já é tarde para o Brasil decretar um lockdown geral para conter o espalhamento da pandemia de Covid-19. Infelizmente, essa é a realidade que eu vou comentar já com você. Antes disso, porém, eu queria pedir a você que está passando aqui pelo canal para se inscrever no nosso canal e ajudar a compartilhar os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, gente, é isso mesmo. Já é tarde para o Brasil pensar em um lockdown geral para conter o espalhamento do coronavírus nessa segunda onda que está se propagando numa rapidez muito grande em todo o território nacional. Porém, ainda não é tarde demais. Bom, isso significa o quê? Que as consequências desse rápido espalhamento do coronavírus, inclusive da nova variante do Amazonas, que está ganhando espaço e terreno em território nacional, é muito grande. As consequências serão inevitáveis nas próximas semanas, mas ainda dá sim para se fazer um lockdown geral e a partir desse lockdown geral de pelo menos 2 semanas, a gente mitigar, minimizar os impactos desse espalhamento rápido do novo coronavírus e da variante mutante do Amazonas no sistema de saúde dos estados e dos municípios. Mas antes de eu entrar em detalhes nesse meu posicionamento em relação ao lockdown do Brasil, eu queria responder a um questionamento de uma pessoa que está inscrita aqui no canal e que comentou o vídeo de ontem, é a Tereza Zerlotini. Eu espero que a pronúncia seja essa, Tereza. E ela perguntou basicamente o que fez com que o governo da África do Sul suspendesse a vacinação da população com a vacina AstraZeneca. E eu queria responder para vocês de uma maneira geral o seguinte: foi feita uma pesquisa a partir de uma universidade que analisou 2.000 voluntários com a vacina AstraZeneca Oxford na África do Sul e a pesquisa concluiu de forma preliminar que a vacina AstraZeneca Oxford não protege contra casos leves e moderados em relação à nova variante da África do Sul. Isso mesmo. Então, isso fez com que o governo compreendesse que a vacina AstraZeneca Oxford, lá na África do Sul, onde predomina atualmente a variante mutante da África do Sul, ela confere uma proteção mínima contra a Covid-19. Isso fez com que o governo avaliasse o custo-benefício de continuar imunizando a população com essa vacina e o governo resolveu, lá da África do Sul, suspender a vacinação com a vacina AstraZeneca Oxford. O governo, entretanto, manteve a vacinação com as vacinas da Pfizer e as vacinas da Johnson. Já o laboratório AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford, disseram que é possível fazer pequenos ajustes na vacina para que ela possa sim manter a eficácia contra a variante da África do Sul. É isso que aconteceu por lá e essa é a grande preocupação de manter o vírus circulando na população, porque ele certamente vai sofrer mutação e essa mutação pode sim diminuir a eficácia das vacinas. A AstraZeneca está ainda, inclusive, junto com a Universidade de Oxford, analisando os resultados para confirmar esses dados dessa pesquisa preliminar, mas a situação é crítica. Mas voltando ao nosso tema original, por que, na minha opinião, é tarde para a gente decretar um lockdown no Brasil, um lockdown geral no Brasil? Por quê? O ritmo de espalhamento do coronavírus no Brasil está muito acelerado. Em média, nós estamos tendo 50 mil novos casos todo dia e, em média, nós já estamos há 40 dias com 1.000 mortos por dia da Covid-19. Isso significa que o vírus já está bastante espalhado em todo o território nacional. Se nós começássemos hoje, um lockdown nacional de 15 dias, mantendo apenas os serviços essenciais funcionando, ainda assim a quantidade de vírus que já se espalhou na população e que está nos assintomáticos e nas pessoas ainda em fase de incubação, que leva aproximadamente 2 semanas, ainda assim nós teríamos uma carga viral na população brasileira suficiente para manter a chama da Covid-19 acesa em nosso país por alguns meses ainda. Infelizmente, essa é a dura realidade. Agora, ainda não é muito tarde para se fazer um lockdown nacional. É tarde, mas não muito tarde.
Isso significa o quê? Se nós não quisermos conviver com os atuais números da Covid-19 até o final de 2021, ainda é possível se fazer um lockdown de 2 semanas, um lockdown rígido, mantendo apenas os serviços essenciais funcionando, para que nós possamos, a partir do meio do ano, com o número de vacinados bastante aumentado, a gente conseguir controlar a pandemia de Covid-19. Agora, para que um lockdown nacional seja implementado, é necessário que algumas condições sejam verificadas. A primeira condição, que no meu modo de ver é uma condição sine qua non, é o governo federal acreditar que o lockdown nacional pode funcionar para reduzir nos próximos meses o espalhamento e os números de ocupação de leitos de UTI, principalmente pelo Brasil afora. Se o governo federal, através do Ministério da Saúde, não acreditar nessa política que foi adotada pelo mundo inteiro e com grande sucesso em alguns países, o primeiro ponto já está totalmente descartado, porque a população definitivamente não vai aderir a um lockdown nacional se ele não for defendido pelo governo federal. Não adianta os governos estaduais quererem se unir para decretar um lockdown simultâneo nos estados, que isso não irá funcionar. É preciso que o presidente da República assuma essa responsabilidade, que não assumiu até agora, para defender uma ação nacional em prol da vida. Um outro ponto que nós temos que considerar é que a população já está cansada de conviver com a pandemia, e isso é natural. Nós já estamos há um ano convivendo com esse drama, entre idas e vindas, entre desencontros do governo federal com os governos estaduais e com os governos municipais, e nós precisamos sim ter um plano que oriente o encaminhamento das políticas públicas em relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 em direção à saída desse caos. Por quê? O caos está construído, ele está arquitetado, ele está montado. O coronavírus não se cansa, nós estamos cansados, mas o coronavírus quer se aproveitar desse nosso cansaço para continuar vivo na natureza. Segundo alguns relatos de jornais do Brasil, os governadores até que estão pedindo ao Ministério da Saúde para coordenar uma ação de lockdown nacional para poder segurar a expansão do coronavírus, mas, segundo fontes desses telejornais, o próprio Ministério da Saúde nos bastidores disse que, embora entenda que seja necessário, é uma medida que não vai passar porque simplesmente o presidente da República não quer lockdown nacional. Aliás, ele está provocando aglomerações sem a utilização de máscara, dizendo que o lockdown não funciona e que as máscaras não funcionam. E aí eu me pergunto, onde estão as instituições brasileiras que não responsabilizam criminalmente o presidente da República por essa conduta que ele vem assumindo desde o início da pandemia, de negar a ciência, de negar as boas práticas de controle epidemiológico que boa parte dos países do mundo adotaram e que conseguiram controlar. Inclusive os Estados Unidos já conseguiu reduzir o número de novos casos de Covid-19. E o Brasil é um dos únicos países do mundo que não consegue reduzir nem o número de casos, nem o número de mortes por Covid-19, com seus sistemas de saúde estaduais entrando em colapso. E nós teremos duras semanas pela frente caso esse cenário seja mantido. Então, todo o planejamento de Jair Messias Bolsonaro para o Brasil no que diz respeito à pandemia de Covid-19 está sendo materializado do jeito que ele quis lá no início. Lembrem que lá no início ele disse que todo mundo ia ter que pegar a doença, que era uma chuva que todo mundo ia ter que se molhar. Ou seja, aquilo que ele pensava lá no início, ele conseguiu materializar ao longo de um ano, nem que 255 mil brasileiros tenham morrido e nada está sendo feito para impedir essa ação criminosa, essa omissão criminosa do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, eu vou até reformular. Mais do que uma omissão criminosa, ele tem que ser responsabilizado pela sua ação criminosa de estimular a não utilização de máscaras, de estimular aglomerações, de combater as medidas de restrição, ou seja, ele não está simplesmente se omitindo do controle, da coordenação do controle da pandemia. Ele está agindo aliado ao vírus e isso está muito claro. Entendam basicamente uma coisa.
Se todos os números, as previsões forem confirmadas e até agora todas estão sendo, o Brasil chegará ao meio do ano, no mês de julho, com aproximadamente 500 mil de mortos pela Covid-19. Você acha que isso é razoável? Você acha que é aceitável nós termos 500 mil de mortos em um ano e pouco de pandemia em função do descaso do governo federal? Mais que isso, em função de estímulos do governo federal a que as pessoas contraiam essa doença? Pense um pouquinho e reflita sobre isso e sobre essa postura do nosso presidente. Então a situação no Brasil ela é simplesmente revoltante, é degradante e a gente tem que se posicionar sim. Aqui no canal eu tenho recebido algumas críticas de que eu começo falando tecnicamente, mas eu enveredo pelo lado da política, mas é que eu defendo sim, a exemplo de Ciro Gomes, que fora da política não há solução. Se nós estamos vivendo essa situação de espalhamento rápido da pandemia de Covid-19, nós estamos vivendo isso em função de decisões políticas tomadas pelo presidente da República. Se lá no começo, quando nós avisamos e vários especialistas avisaram que nós iríamos chegar a essa situação, o presidente tivesse assumido a responsabilidade de coordenar governadores, prefeitos, ministérios, judiciário em prol de uma grande força-tarefa no combate à pandemia, nós não estaríamos nessa situação e o presidente possivelmente estaria gozando de grande popularidade junto à opinião pública, porque todos estariam reconhecendo nele um líder, que ele não é, no combate à pandemia de Covid-19 e na proteção da população brasileira. Bolsonaro basicamente erra em não perceber isso, por quê? Porque ele é um troglodita, sempre foi, é uma pessoa despreparada, desqualificada para o cargo que ocupa. E tudo isso faz com que a população brasileira tenha que, por uma questão de sobrevivência, destituir do cargo da presidência da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Por fim, eu pediria a vocês, eu estou colocando aqui cards sobre o relato que eu fiz da minha própria doença Covid-19, para que vocês possam dar uma olhada e possam se preparar caso venham a contrair a Covid-19 nas próximas semanas. É muito provável que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo contraiam a Covid-19 nas próximas semanas, porque o ritmo de transmissão está muito acelerado. Então é importante compreender como se comportar quando você pega a doença. Eu fiz esse relato e vou disponibilizar aqui para vocês esses 3 vídeos nos cards aqui em cima. Também peço a vocês que, se puder, na medida do que puderem, nas próximas semanas, fiquem em casa e, se precisarem sair, utilizem máscara o tempo todo. Ao chegar em casa, lavem as mãos e coloquem a máscara para lavar. Eu vou colocar aqui também um card orientando como utilizar a máscara de forma mais adequada. É muito importante que você procure evitar ao máximo sair de casa nas próximas semanas e, se precisar, cerque-se de todos os cuidados para evitar ou minimizar, pelo menos, a possibilidade de você contrair a Covid-19. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar, dá uma curtida, deixa teu comentário, um forte abraço e até a próxima.